Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler hoje o livro de Números, capítulo 23, verso 9 e verso 21. Depois o capítulo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou desventura em Israel. O seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus. Números 23 e 9 diz que os filhos de Israel eram um povo que habitava só e que não era reputado entre as nações, o que indica que era um povo santo, santificado, um povo separado das nações. Isso indica que a igreja é composta por um povo separado, um povo peculiar, um povo santificado para Deus. A igreja não está misturada com as nações, está sozinha. No versículo 10, vemos a bênção do aumento. Jacó, tal como o pó, será incontável, inumerável. Ninguém poderá contar a quarta parte de Israel. A primeira parábola foi uma bênção sobre os filhos de Israel, como um povo separado, um povo especial e peculiar, que habita só e que não é reputado entre as nações. Devido a isso, o povo será bem-aventurado com um aumento abundante, e ninguém o poderá enumerar. Depois de proferir essa grande bênção, Balaão expressou o seu apreço por Israel. Uma das frases mais impressionantes na segunda parábola de Balaão é Números 23, verso 21. Não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou desventura em Israel. Como podia Balaão dizer isso, visto que Israel não era perfeito e que Deus podia ver todas as iniquidades do seu povo? A resposta é que essas palavras não foram proferidas segundo o ponto de vista humano, mas segundo o ponto de vista divino. A perspectiva de Deus é diferente da nossa. Se virmos isso, seremos cuidadosos sempre que falarmos dos defeitos dos santos. Segundo a nossa perspectiva, determinado santo pode ter muitos defeitos, mas segundo a perspectiva de Deus, ele é perfeito. Como podemos reconciliar a palavra no versículo 21 com o fato óbvio de que os filhos de Israel tinham muitas iniquidades? Essa contradição aparente é resolvida com o fato de que o povo redimido de Deus tem uma condição dupla: a condição em si mesmos e a condição na relação de Deus. Hoje, essa é a nossa situação como crentes. Em nós mesmos temos muitos defeitos, mas na redenção de Deus e em Cristo não temos defeitos. Quando nos vê, Deus não nos vê segundo o que somos em nós mesmos, mas segundo o que somos em Cristo. Ele não vê o que o seu povo redimido é em si mesmo. Podemos até dizer que ele se esqueceu do que somos em nós mesmos. A nossa base para afirmar isso é que Deus nos perdoou, e quando Deus perdoa, ele esquece. Hebreus 8:12. Deus colocou-nos a todos em Cristo. 1 Coríntios 1:30. Uma vez que nos colocou em Cristo, quando olha para nós, ele vê-nos em Cristo. A perspectiva de Deus é que em Cristo não temos iniquidade. O mesmo princípio se aplica à forma como Deus vê a vida da igreja. Segundo a nossa perspectiva, a vida da igreja pode ser muito pobre. Segundo a perspectiva de Deus, porém, a vida da igreja é gloriosa. Deus não vê iniquidade na igreja. Números 23 e 21 diz que Deus não contemplou desventura em Israel. Desventura significa coisas difíceis, coisas malignas,
que fazem com que as pessoas fiquem perturbadas. Esse tipo de problemas é pior do que a iniquidade. Aos olhos de Deus não havia iniquidade, nem desventura no seu povo de Israel. Segundo o mesmo princípio, Deus não vê iniquidade nem desventura na vida da igreja. Porque a igreja está em Cristo. Em Cristo fomos escolhidos, redimidos e salvos do cativeiro da queda. Portanto, segundo a perspectiva de Deus, fomos retirados da queda, da condenação e de nós mesmos. Assim sendo, podemos dizer que em Cristo a vida da igreja é gloriosa. Em nós mesmos a vida da igreja não é gloriosa, mas em Cristo a vida da igreja é verdadeiramente gloriosa. Amém.